Olha, tudo definido na Copa do Brasil e ela segue com esses times: Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians, Vasco da Gama, São Paulo, Bahia e Juventude. Eu peço pra você, coloque aqui nos comentários qual é o time favorito a levar essa Copa do Brasil e que lugar do Brasil você está nos acompanhando nesse momento. Deixa aqui o seu comentário, nós vamos estar respondendo o seu comentário aqui. E é o seguinte: xodó do Flamengo pode estar voltando ao Brasil. Renato Gaúcho fala sobre Zico. Gabigol Gabigol apronta novamente. Muitos assuntos aqui sobre o Gabigol. Olha, chegamos nessa manhã de sexta-feira com muitas informações. Eu peço pra você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo. O seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho, ajuda demais aqui o nosso crescimento. O nosso canal BTB Esportes está caminhando aí para chegarmos à marca de 220 mil inscritos. Muito obrigado pela moral que você tem dado aqui ao nosso canal. É o seguinte, o Flamengo ele tem ali dois laterais direitos e que são laterais assim que oscilam bastante. O Varela, o Wesley também, nesse último jogo agora contra o Palmeiras, nenhum dos dois foram bem. Também assim, foi difícil você encontrar um jogador que foi bem nessa última partida agora. E por falar em lateral direito, a imprensa gaúcha, ela noticiou nessa última quinta-feira agora que o Internacional está se mexendo para poder repatriar o Rodinei. Jogador que saiu do Flamengo em 2022 em alta, né? Após aquele gol na final da Copa do Brasil. É o seguinte, essa informação primeiramente foi passada pelo jornalista Lucas Collor, né? Lucas Colar, o nome dele. É o seguinte, depois que o Rodinei saiu, essa é a realidade, depois que o Rodinei saiu da lateral direita do Flamengo, nunca mais o Flamengo conseguiu acertar ali aquele setor. Hoje a gente tem o Wesley, que no momento vai melhor do que o Varela. Tem o Varela, que de vez em quando vai melhor. Mas na verdade são dois jogadores que oscilam. Se a gente perguntar aqui o torcedor do Flamengo, hoje, pra você, quem é o titular da lateral direito? Você vai ver um equilíbrio muito grande. Porque na verdade não tem um titular, né? Por exemplo, hoje, se você perguntar quem é o titular, o 9, vamos dizer o 9 do Flamengo, o artilheiro do Flamengo ali, o centroavante do Flamengo hoje é unanimidade, é o Pedro. Quando a gente pergunta ali sobre o goleiro, né, é importante a gente falar sobre isso também, essa situação do Matheus Cunha e do goleiro Rossi, a maioria dos torcedores colocam o Rossi como titular e muitos falaram que o Matheus Cunha ele não passou confiança, né, nesse último jogo agora diante do Palmeiras, reclamando que o goleiro poderia ter saído mais ali do gol, apesar que ele fez uma defesa no final que eu classifico como a defesa da classificação. Né, bem no final do jogo ali, se eu não me engano, acho que foi o menino, né, do Palmeiras que chutou de fora da área, que bate muito bem, e o Matheus Cunha fez um defesaço ali. Então, o Internacional, ele está ali se movendo, se movimentando, se organizando para poder tentar trazer o Rodinei de volta, que sinceramente, hoje, se o Rodinei volta para o Flamengo, para mim, seria o titular absoluto. A ponta esquerda ali, a lateral esquerda do Flamengo no caso, aí para mim já tá resolvida. Com o Matias Vinha ou também o Ayrton Lucas, que no momento os dois estão ali praticamente na mesma condição ali. Agora, essa lateral direita do Flamengo, depois da saída do Rodinei, nunca mais foi a mesma e a diretoria poderia olhar aí com mais carinho para esse retorno do Rodinei ao Brasil, ao futebol brasileiro e, quem sabe, para o Flamengo também. Revelado pelo Flamengo, o volante Ronaldo, não sei se você lembra do volante Ronaldo, ele fez parte do elenco vencedor da Copinha de 2016. Ele foi titular da equipe, né? Que era comandada pelo Zé Ricardo, e além desse volante, nomes também como o Paquetá, o Felipe Viseu, o Léo Duarte fizeram parte desse grupo também. Então o volante Ronaldo, ele está acertando com o Juventude, né? Após 3 temporadas no futebol japonês, o volante de 27 anos retorna ao futebol brasileiro para poder jogar no time gaúcho. E olha, time do Juventude está muito bem aí, tá bem fazendo, né, dentro das suas limitações ali, fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, avançou aí na Copa do Brasil, que olha, muitos torcedores do Fluminense
Quando viu ali o sorteio e viu que pegaram o Juventude, comemorou. Pô, bom, pô, tranquilo, dá pra gente passar, é o Fluminense. E acabou sendo eliminado pelo Juventude, que venceu do Flamengo jogando lá em Caxias do Sul. Eu estava nesse jogo. Venceu do Vasco lá. Vai enfrentar o Botafogo também agora. É um time que vem se organizando, é um time que vem muito bem e contratou aí o bom volante Ronaldo, que fez aí uma boa participação enquanto jogou aqui pelo Flamengo. E por falar em negociações, é o seguinte, o Flamengo ele recusou várias propostas pelo jovem, né? A gente tá falando aqui sobre o zagueiro, né? Um bom zagueiro do Flamengo, o zagueiro Cleiton. É um zagueiro que ele agrada demais ali o Flamengo, agrada demais também o Tite. E o Flamengo entende o seguinte, que até por uma possível saída do Fabrício Bruno, que tá aí, né? Recebendo sondagens ali, time da França, time também da Inglaterra. Pode ser sim, infelizmente, tomara que não. Eu torço para que o Fabrício Bruno, ele permaneça no Flamengo, pelo menos essa temporada agora, que olha, o Flamengo tá aí na frente. Copa do Brasil, bem na Copa do Brasil, né? Derrotou aí um dos favoritos, que era o Palmeiras, bem na Copa do Brasil. Flamengo tá aí bem no Campeonato Brasileiro, é o segundo colocado com um jogo a menos, né? Tá bem no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, tem que tomar cuidado com o jogo na altitude. Mas o Flamengo, poxa, bola no chão, se a gente olhar no papel, tem totais condições de passar sim pelo Bolívar. Então o Flamengo tá bem nas três frentes aí. Então, se eu sou o Flamengo diretoria, eu faria de tudo para poder segurar o Fabrício Bruno. Mas o Flamengo também tá rejeitando aí várias propostas pelo zagueiro Cleiton, entendendo o seguinte, que se o Fabrício Bruno sair, não é que ele vai entrar diretamente no lugar do Fabrício Bruno, que aí nós temos outros zagueiros ali que estão assim mais preparados, mas é um menino sim que o Flamengo pode preparar bastante para o futuro. E olha, voltando em falar aqui em Copa do Brasil, depois de 2 jogos aí fracos, né, de Corinthians e Grêmio, o Corinthians acabou eliminando ali o Grêmio com uma excelente atuação do Hugo Souza, né? O Hugo Souza, o Neneca, né? Que era jogador do Flamengo, muito bem. É um menino que quando apareceu, ele mostrou ter um potencial muito grande. Acabou, né, ali se perdendo um pouco, falhando. Eu lembro uma falha grotesca que ele teve diante do São Paulo também. Acabou se complicando um pouco e acabou saindo do Flamengo. Mas é um menino que tem um potencial muito grande. O Corinthians quer efetivar lá, fazer a compra, né? Comprar ali o Hugo Souza, quer que ele seja ali o seu goleiro, que vai ficar ali no lugar do Cássio, né? E ele falou sobre isso, que o Cássio... Pô, sem comentário, não dá pra falar do Cássio. Nenhum goleiro que vai pro Corinthians hoje não pode falar do Cássio. Tem que respeitar a história do Cássio ali, mas o Hugo falou sobre fazer também a sua história. E rapaz, nessa eliminação do Grêmio, o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, como sempre, ele falou o seguinte, abre aspas para o Renato Gaúcho, posso rir da sua cara ou não? E ele fala, já estou rindo. Primeiro lugar, o time não esteve bem como nos outros jogos. Segundo lugar, o time estava descansado. Terceiro lugar, eu não poderia tirar jogadores esgotados, porque eles eram batedores. Aí dizem, eles erraram. Zico errou pênalti na Copa do Mundo. Então, o Renato Gaúcho aí, meio que indignado lá na sua coletiva, ele falou sobre isso. Olha, até o Zico já errou pênalti ali na Copa do Mundo. E a situação do Grêmio, ela tá um pouco complicada aí. O Grêmio que vai enfrentar o Cuiabá, né, na Arena Pantanal. E deixa eu olhar direitinho para passar para vocês aqui. O Grêmio tá ali na 14ª colocação, né? 14ª colocação. Tudo bem que tem jogos também a menos. E eu acredito o seguinte, o Grêmio não vai ser rebaixado, o Grêmio não vai cair. E também, pessoal, assim, isso não pode ser esquecido jamais. A gente vê também o Internacional na 16ª colocação, 1 ponto acima do Fluminense, né? Que tá assim na zona de rebaixamento. Mas a gente não pode deixar de lembrar do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E claro que afeta, assim, psicológico ali, jogadores, familiares, não vou entrar no assunto aqui, mas a gente também não pode esquecer dessa situação aí, realmente um ano muito complicado para o Rio Grande do Sul, estado, povo de lá, e querendo ou não, acaba afetando também os times de futebol. E eu fico na torcida aí para que Grêmio e Internacional não sejam rebaixados de maneira nenhuma, né, nesse campeonato
brasileira agora. Então o Renato Gaúcho ficou aí muito indignado e acabou citando até o Zico também lá na sua coletiva. Olha, o Flamengo ele vai promover aí o retorno do goleiro titular, o goleiro Rossi, que muitos torcedores estão pedindo para que o Tite não venha dar continuidade a essa questão de um goleiro na Copa do Brasil, um na Libertadores, um no Brasileiro. A torcida do Flamengo vem pedindo para que o goleiro Rossi ele seja o titular e alegando que ele passa mais confiança do que o goleiro Matheus Cunha. Então, domingo agora tem Flamengo e Palmeiras. Eu tô muito curioso para ver qual será a postura do Flamengo contra o Palmeiras. Né? Apesar que dentro de casa, Maracanã cheio, Dia dos Pais ali, aquela coisa toda, acredito que o Flamengo vai ter assim, uma postura ofensiva, tem que ganhar o jogo para poder alcançar ali o Botafogo na liderança. Eu acho que eu tô mais curioso pela atuação do Palmeiras, porque o Palmeiras viu que a bola aérea contra o Flamengo tá dando certo. Tá dando certo, essa é a realidade. Será que o Palmeiras vai atacar um pouco mais? Porque a torcida cobrou demais, a torcida reclamou demais do Palmeiras. Não por ter perdido, a maneira que perdeu, não atacou, não enfrentou o Flamengo de igual para igual. E o Palmeiras viu que a bola aérea tá funcionando contra o Flamengo. Então eu tô muito curioso, mais pela postura do Palmeiras contra o Flamengo nessa partida de domingo agora, que vai ser um partidaço, um jogaço, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e o nosso canal BTB Esportes com certeza vai estar lá cobrindo. Gabigol. O Gabigol é sempre assunto, né? O Gabigol é sempre assunto. E eu tava vendo aqui uma matéria do Mauro César falando sobre a visão do Flamengo sobre o Gabigol. Ele falou o seguinte: a visão do Flamengo é o seguinte: faltam muitos jogos e a temporada é longa. E o Pedro, que é o titular absoluto, pode ter uma suspensão, uma lesão ou ser preservado. E aí é melhor contar com ele em má fase do que nada. Mauro César falou que é melhor você contar com o Gabigol em má fase, mesmo estando em má fase, do que você não contar com nada, né? Situação complicada aí do Gabigol, vem se complicando. Teve uma situação também do Gabigol, dele ter, né, participado de um pagode lá, um show lá com o Thiaguinho, presença do Ronaldinho. E isso daí, pessoal, era um tempo livre, era um momento de folga do jogador, eu não vejo problema nenhum. E eu tava até vendo aqui alguns comentários aqui de torcedores do Flamengo, e sinceramente, a maioria dos torcedores também falando a mesma coisa. Pô, também, deixa o cara, era um momento de folga. O Flamengo tinha sido classificado, o camarada nem jogou também. Muitos torcedores do Flamengo defendendo ele, com respeito a essa questão aí dele ter participado lá do show do Thiaguinho, aquela coisa toda. A galera só tá um pouco na bronca ali pela questão da camisa do Palmeiras ali. A galera não gostou muito e ele até falou sobre isso, ele respondeu na sua rede social, né? Um comentário, teve uma pessoa que comentou: se ele fosse titular, a matéria seria sobre Gabigol sacanear o Palmeiras depois da eliminação. E ele respondeu, né? Ó, entendeu? Vocês estão chato, hein? Aí botou um bonequinho rindo ali e tal, falando que uma parte da torcida do Flamengo meio que tá chata, pegando no pé do jogador. E ele falou que tudo é a forma que vocês veem, né? E vocês estão escolhendo o lado da chatice. Botou ali uma palavra que eu não posso falar aqui. A gente tá na expectativa do que vai acontecer com o Gabigol no final do ano, se o Gabigol renova ou se ele sai do Flamengo. Galera, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Peço pra você, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e amanhã nós vamos estar aqui com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esporte, o seu canal de notícias. Valeu!